Shabbat Shalom, irmãos. Amém. Nós estamos na última paraxá, que vai falar ali muito grandemente sobre a descendência e a proteção dela, que é a paraxá e ele enviou. Não é verdade? A paraxá dessa semana. Então, nós precisamos retornar mais atrás um pouquinho, mas antes nós vamos orar, para podermos entender melhor isso, que Abraão tem que ter uma descendência, e essa descendência necessitará de uma terra, e que para suportar a nação prometida, concorda? A descendência e a posse da terra serão o fruto da intervenção direta de Adonai. Nós precisamos entender isso. A descendência e a posse da terra haverá e há uma intervenção direta de Adonai. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e queremos te glorificar por essa manhã, pelo privilégio que nós temos de estar aqui diante da tua presença, diante da tua Torá, todos nós juntos, aqueles que estão em casa conosco, que a tua bênção seja sobre nós no entendimento da tua palavra, na riqueza e no poder dela, que pode transformar o nosso coração e nos capacitar a crer como os nossos pais creram no passado. Que a tua glória seja manifestada e a tua bênção sobre nós, para o entendimento da tua vontade e da tua palavra. Dá-nos a tua bênção nesta manhã, para os que estão em casa e para nós que aqui estamos. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Gênesis capítulo 32, foi onde o Levi leu para nós a paraxá e o Leonardo, leram para nós a paraxá de hoje, capítulo 32. E ele enviou. Então aqui nós encontramos Jacó, já no término de toda a sua luta com a questão da sobrevivência da descendência. A descendência precisa sobreviver. É uma necessidade urgente, é uma emergência, e Jacó vai vivê-la. Mas para entender isso, nós temos que tomar o caminho da bênção que foi dada lá para Abraão, para nós chegarmos aqui. Porque já no capítulo 37 do Gênesis, já se trata de José, descendente de Jacó, e que dá prosseguimento à obra do Eterno e toda a representação espiritual que ele carrega. Capítulo 15 do livro do Gênesis, nós iremos iniciar ali com aquilo que eu acabei de dizer. Abraão deve ter uma descendência, e esta necessitará de uma terra e que suporte a nação prometida. Descendência e posse da terra serão o fruto da intervenção pessoal de Adonai. Descendência e posse da terra. Vamos olhar no capítulo 15, no versículo 1. A nossa tradução habitual diz assim: depois destas coisas, veio a palavra do Eterno a Abrão numa visão, dizendo. Em outra tradução, depois dessas palavras, a palavra de Adonai veio a Abrão na contemplação para dizer: não tremas, Abrão, eu mesmo, escudo para ti, tua paga será bem grande. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Então Adonai vem e fala para ele: eu mesmo vou conduzir esse processo de descendência e posse da terra. Ele pessoalmente, sem mensageiro, é ele que vai conduzir. Essa promessa aqui no versículo 1. Depois dessas palavras, no hebraico é debarins. A palavra devarins, né? A palavra de Adonai veio a Abrão. A tradução habitual diz depois dessas coisas. Não, é muito raso tudo isso. É muito pouco para nós entendermos o poder da palavra de Adonai. Quando a Torá repete por 2 vezes palavra, dessas palavras, a palavra de Adonai, a Torá pretende sublinhar a importância daquilo que Adonai vai dizer para nós. Da mesma forma acontece no Gênesis 21:1. Depois nós vamos ver o sacrifício de Isaac.
Nós devemos ser uma civilização, presta atenção nisso, que possui um conjunto de caracteres morais próprios à sustentação da vida pela palavra do Verbo. A nossa vida moral tem que ser elevada para sustentar publicamente que a palavra de Adonai está impressa em nós e nós vivemos dela. É isso que nós estamos falando. O hebraico indica o acontecimento ou a coisa através da palavra que é enunciada. Ele indica isso por gestos ou por palavras. Nós não cremos por gestos apenas, ou por coisas, ou por objetos. Nós cremos porque a palavra de Adonai é justa, perfeita, se cumprirá em todos os detalhes. Se cumpriu para Abraão, Isaque e Jacó, se cumprirá para nós que somos descendência. Então, perceba que Abraão por 2 vezes usará o escudo. O escudo, os 2 nomes, Adonai e o Derre Vavirre. Olha aqui, ó. Olha aqui, depois dessas coisas veio a palavra do Eterno a Abrão numa visão dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Quem é o escudo de Abrão? Quem é que vai proteger Abrão? Os 2 nomes, Adonai e o Derre Vavirre, que vão proteger Abrão em toda a caminhada, e deve ser assim para nós. O teu galardão será muito grande, diz a nossa tradução. O versículo 2 do capítulo 15, Abrão diz: Adonai e o Derre Vavirre. Adonai, exclamação, e o Derre Vavirre. É o escudo dele. Que me darás? Já me vou eu mesmo desprovido de filho. E a gestão da minha casa cabe a um filho de Damasceno, Eliezer. Abraão responde. Abraão diz: eis, não me deste semente. Você lembra de José no Egito? Que o povo ia a ele dava semente ao povo? Semente ao povo. Cada feito, o filho está feito, o filho de minha casa será meu herdeiro. A primeira e única lamentação de Abraão é essa: eu já me vou desprovido, sem semente, sem filho. O Eterno lhe deu tudo, menos um filho, e a herança passará a um estrangeiro. A descendência passará a um estrangeiro. O Eterno reconhece que o fundamento da lamentação de Abraão é justa, porque o Eterno não lhe deu semente. Ele vai confirmar a sua promessa de uma descendência agora direta a Abraão e múltipla, uma descendência direta de Abraão e Sara, e múltipla, grande, extremamente grande. Ele o faz ir até fora. Diz a Torá aqui, ó, olha o versículo 4, 5. Então o levou para fora, o 5, e disse: olha agora para o céu, quantas estrelas se as pode contar? Então lhe disse: assim será a tua descendência. Ele o faz ir até fora e diz: olha os céus, quantas estrelas se pode contá-las? E dizes: tal será a tua semente. Uma promessa de Adonai, palavras e palavras de Hashem. O Eterno mostra a Abraão a procedência, o ponto de partida de uma nação e de uma família. Olha, vou repetir. O Eterno mostra a Abraão quando o chama para fora e mostra as estrelas e mande que ele conte as estrelas. Se pode contar, assim será a tua descendência. Então, ele vai mostrar que o ponto de partida de uma nação e de uma família. A bênção tem caráter próprio. Tem cunho novo e pessoal que não segue modelo humano. A bênção, venha cá para fora, Abraão, olha para os céus. Essa é a bênção que Adonai está dando a ele. A promessa. Então, ela não tem um cunho de modelo de lugar nenhum, ela é única. Ela é de Adonai para Abraão e para a sua descendência e a posse da terra. E ela é pessoal, ela não segue modelo, a bênção é extraordinária.
é extravagante. Concorda comigo que é extravagante a bênção? Está a bênção que está na origem das radiações do sol e das estrelas. Você há de convir comigo. Então, e que desprendem o sol e as estrelas uma grande quantidade de energia chamada energia nuclear. Pode ser liberada graças a Adonai, que dirige e inspeciona o trabalho dos seus servos, provendo-os de armas nucleares. A arma nuclear é o termo genérico que engloba todas as armas que utilizam energia nuclear. A bênção vem de uma energia nuclear. Aí você vai entender perfeitamente Paulo, que compreendeu isso perfeitamente. Paulo compreendeu isso perfeitamente. Vamos lá, 2 aos Coríntios, capítulo 10. Segura aí que nós vamos voltar lá. Paulo entende que ela tem uma procedência na energia nuclear, que vem das estrelas, do sol, não é controlada pelo homem, não tem modelo humano, não tem nada disso, nada disso. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Olha o que ele vai falar aqui. Pode começar a ler comigo do versículo 1. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos pela... Está certo? 2 Coríntios 10. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que quero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois embora, olha aqui, andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Elohim para a destruição de fortalezas. Elas não são humanas, as armas espirituais. Paulo entendeu isso perfeitamente. A bênção de Abraão ali são poderosas em Elohim para a destruição de fortaleza. Agora vai em Efésios 6. Vai comigo. Efésios 6. Você vai ver aqui a repetição disso aí. É Paulo outra vez. No versículo 12 e 13 de Efésios 6. Pois não temos de lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firmes. Volta lá comigo em Gênesis 15, versículo 6. Ele adere a Adonai quando ele recebe a bênção. Ele foi tido em conta de justificação, diz a Torá. Olha aqui, versículo 6. Capítulo 15, versículo 6. Creu Abraão no Eterno, isso lhe foi imputado para justiça. Foi tido em conta de justificação. Ele aderiu à bênção que ele acabou de ouvir e à promessa. A palavra, Abraão não põe em dúvida a promessa, todavia espantosa, impressionante e inesperada de Adonai. A justificação é o ato que prova justiça. A adesão de Abraão à promessa marca sua perfeita adequação ao plano estabelecido por Adonai. O resultado desta ação de Abraão é justiça. Você imagina se Maria recebe Gabriel ali, não era Adonai, era Gabriel. E ela diz, não, agora eu estou ocupada. Não, eu vou ficar muito mal falada no meio do meu povo. Esse anúncio que você me faz é demais. Vocês já imaginaram isso? Mas muitos de nós fazemos isso por ignorância quanto à manifestação do sopro sagrado dentro de nós e com a palavra. Quando ele quer te livrar, ele vai te livrar com a palavra.
palavra, mas nós não cremos o suficiente. Olha o versículo 7. Disse-lhe mais: eu sou Adonai, te fiz sair de Ur dos caldeus para te dar esta terra para que herdasses. Descendência e posse de terra estão andando passo a passo. Passo a passo. Descendência e posse de terra. Como Abraão encontra-se engajado há muito tempo no caminho da obediência, o Eterno lembra o passado e, ao mesmo tempo, o futuro. O tempo continua a prometer o futuro. O tempo se constrói em torno de um homem ou de uma mulher fiel a Hashem, que anda continuamente, marchando sem parar, com fidelidade a Adonai. Pode ter altos e baixos? Sim. Pode. Você e eu podemos cair? Sim. A Bíblia diz que sim. Mas temos que nos levantar. O tempo se constrói em torno de um homem e de uma mulher fiel a Hashem. Versículo 8. Ele diz, outra vez, Adonai Yuderê Vavirê. No versículo 8, perguntou-lhe Abrão, o eterno Elohim, como saberei que eu hei de herdá-lo? Não, é o outro. Respondeu-lhe, é esse aqui mesmo. Perguntou-lhe Abrão, o eterno Elohim, como saberei que hei de herdá-la? O eterno Elohim, está na nossa tradução. Em outra tradução ele diz, Adonai Yuderê Vavirê, como saberei que eu hei de herdá-la? Novamente, Abraão lança mão dos dois nomes, Adonai e Yuderê Vavirê. A vacilação de Abraão sobre a realidade do fato atravessa a pergunta de Abraão e Adonai, rigoroso ao extremo, porque ele vacilou um pouquinho aqui, não foi? Como eu saberei? Como eu saberei que hei de herdá-lo? A vacilação de Abraão sobre a realidade do fato de posse da terra atravessa a pergunta de Abraão e Adonai. Rigoroso ao extremo com seus servidores, mais devotados. Ele vai sancionar aqui esta fraqueza de Abraão. Adonai vai sancionar a fraqueza. O que ele vai fazer? Ele vai confirmar e vai aprovar que ele vacilou, mas que ele vai resolver o problema da fraqueza com o exílio de seus descendentes no Egito. Aqui, o Egito para a descendência já está proposto. Para consertar a fraqueza. No momento que forma a nação de Israel aqui, convém expurgar com esta provação dura 400 e tantos anos no Egito, mas purificadora, uma provação dura, mas purificadora, o menor traço de ceticismo, de incredulidade. Não convém que a descendência tenha nenhum ceticismo, incredulidade. Quando ele te coloca à prova, vai à prova com toda a firmeza da sua vida, confiando nessa bênção que ele prometeu, que não é bênção humana, ela está ligada com os céus, ela está à sua disposição a cada momento que eu e você precisarmos. Eu e você. O ceticismo é a dúvida de tudo. Quem é cético é desconfiado. Aquele ou aquela que duvida de tudo. Ele permanece cético diante das promessas. Ele é um filósofo, não é verdade? Primeiro dos grandes filósofos gregos foi Pierron. Ele caracterizava por negar que o homem pudesse atingir a verdade. Quando você diz, não é possível. Adonai não consegue fazer isso comigo. Adonai não faz isso pelo outro. Você não crê ainda, você não é capaz de aderir às palavras de Adonai. Não é ainda. Cuidado com o ceticismo. E que o homem não é capaz de atingir a verdade por admitir que só se podiam conhecer as aparências das coisas, mas sem proclamá-las como verdadeiras. Isso é Pierron, um filósofo grego. Lembra que nós iniciamos dizendo que a descendência
e a posse da terra serão fruto da intervenção pessoal de Adonai. Ele disse lá no capítulo 15, versículo 1, eu mesmo. Eu é Ani, eu mesmo é Anorri. Anorri, escudo para ti, tua paga será bem grande. Aqui é Anorri, eu mesmo. O Eterno, Ele mesmo comanda a expedição e a implantação dos filhos na posse da terra. É Ele quem comanda a implantação dos filhos na posse da terra. Os filhos de Manassés, com a posse da terra, do outro lado do Jordão, é um grande exemplo para nós. Eles expulsaram os amorreus sob os auspícios de Adonai, sua proteção e seu apoio, porque eu mesmo, Anorri, estou presente para te dar a posse da terra, para levar você e eu a expulsarmos de dentro de nós mesmos primeiro todo e qualquer amorreu, todo e qualquer filisteu, tudo aquilo que estiver dentro do nosso coração que não dá lugar a Adonai, não dá lugar às palavras para crer. Vamos lá em Números, no capítulo 32, que você vai ver isso aqui, no livro dos Números. Você vai ver Adonai acompanhando, e um dos filhos de Manassés vai reconhecer isso. Depois isso será repetido no Deuteronômio. Olha aqui, para você ver que isso é palpável. Versículo 39 do livro dos Números, capítulo 32. Livro dos Números, capítulo 32, versículo 39 a 41. Os Binei Maquir, olha aqui. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam contra Gileade e a tomaram, expulsando os amorreus que ali viviam. Olha o versículo 40. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali, o qual, o filho de Manassés, ele habita ali. Jair, versículo 41, Iair, no hebraico, bem Manassés, vai e aposta de seus aduares. Ele os clama, aduares de Iair. Eu estou lendo em outra tradução, avot Jair. No hebraico é Iair, Jair. Jair contém dois, Iair, no hebraico, Iair, contém dois iudes. Ele traz duas letras, dois iudes do nome de Adonai, e vai colocar na vitória da conquista da terra aqui. Ele vai usar como Moisés usou, Adonai, Yud-He Vav-He. Ele é mais humilde. Abraão era mais firme e contundente. Ele vai usar apenas Yud duas vezes, porque Adonai termina com Yud. Yud-He Vav-He começa com Yud. Então, Iair, bem Manassés, vai e aposta de seus aduares. Ele os clama. Entenda que em português é Iair, Jair. Em português, confirma que o Eterno, Ele mesmo, comandou as tropas de guerra, cujo objetivo específico era a posse da terra, ou seja, a salvação das almas. Então, a partícula dos dois nomes de Adonai que Moisés usou está aqui, nessa posse da terra. São os aduares de Iair, que ele diz no versículo 41, olha só. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias e a chamou Avot Jair, aduares de Iair. Ele os clama exatamente assim. Então você vai ver que, na realidade, Jair usando os dois iudes contidos nos dois nomes divinos. Assim, Iair sanciona, ratifica a presença divina comandando a posse da terra e o rebanho. É a descendência. Aduares de Iair, aduares são rebanhos.
É o pastoreio de animais diferentes, de diferentes donos. São animais de diferentes donos, porém guardado e conduzido por um único pastor. Estou te dando só um exemplo de posse da terra, da presença de Adonai, da sabedoria desse homem, Aduares de Ai. Ele põe o nome. É rebanho de diferentes donos, mas, porém, tem um único pastor. Me diz, como Yeshua conduziu aquele rebanho? Ele atendeu a mulher sírio-fenícia. Ele atendeu a todos, estrangeiros, que passavam pelo território de Israel. Ele tinha, então, rebanhos de diferentes donos. Concorda comigo? Concorda? Ele carregava nele o nome de Adonai. E o rebanho abençoado. Aduares significa partilha de água entre vizinhos. Aduares significa partilha de água entre vizinhos. Também significa trabalho público, é o que esta casa oferece para a cidade de Vitória, trabalho público. Trabalho público prestado por animais de propriedade particular. Nós somos propriedades particular de quem? Adonai. E prestamos o serviço público ao Estado, ao município e ao governo federal. Esse rebanho que usa pasto comunal, pois come da mesma comida. Que usa, isso que significa Aduares, que está falando diretamente de rebanho. De rebanho. O profeta Ezequiel anuncia um rebanho conduzido por um único pastor. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 34. Ele vai anunciar um rebanho conduzido por um único pastor. Esse rebanho, ele tem diferentes donos. Mas eles serão levados para os montes de Israel. E lá eles serão conduzidos. Pastarão livremente, diz o profeta Ezequiel. Os profetas e homens e mulheres com fidelidade a Adonai conseguem enxergar a profundeza de Adonai também. Olha aqui o que diz Ezequiel no capítulo 34, a partir do versículo 10. Assim diz o Eterno Elohim. Não, a partir do versículo 11. Pois assim diz o Eterno Elohim. Eu mesmo, que vou conduzir a descendência e vou conduzir a posse da terra. Eu mesmo. Anohi. Procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as farei vir dos diversos países. E as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, beberão das mesmas águas, e em todos os lugares habitados na terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Eterno Elohim. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte eu destruirei. Apacentá-las-ei com juízo. Apacentá-las-ei com juízo. Esse é o rebanho que tem um único pastor. Eu mesmo tomarei conta da descendência. O Deuteronômio, no capítulo 3, volta lá comigo, vai confirmar
a posse da terra, a terra de Gileade, o centro do planalto transjordaniano. O texto vai nos informar aqui no Deuteronômio, no capítulo 3, tudo aquilo que nós olhamos lá em Números, capítulo 32. Olha aqui para você ver. O texto informa que, além dos territórios ocupados pelas tribos de Ruben, de Gade, o resto foi dado ao norte a meia tribo de Manassés, isto é, aos filhos de Iair, de Jair e Maquir, de Manassés, né? Filhos de Manassés, Iair e Maquir. Olha o versículo 14 do Deuteronômio 3. Iair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argobe, até as fronteiras dos Gesuritas e dos Matitas, isto é, Bazã, e as aldeias deu o nome de Avot-Jair, que permanece até hoje. Aduares de Iair, que permanece até hoje. A Maquir eu dei Gileade. Olha aqui, ó, versículo 15. Versículo 16. Aos Rubenitas e aos Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, até o ribeiro de Jaboque, que é a fronteira dos filhos de Amon. O rio chamado Zarca, ele corre leste a oeste, no meio da Transjordânia. Ele divide em dois o planalto de Gileade. Ele, perto da sua foz, se acha o vale de Jaboque. Ele é um afluente do Jordão. O segundo maior afluente do Rio Jordão. Ele, perto de sua foz, se acha o val de Jaboque, onde Jacó lutou com o homem durante toda a noite. É a nossa paraxá. Vai a Shlar, e ele enviou. Esse rio é considerado como a fronteira dos filhos de Amon. O texto do Deuteronômio 3 encerra com a palavra de encorajamento para Yehoshua, Josué, incentivando-o a lutar pela posse da terra. Veja aqui embaixo, ó, olha na sua Bíblia aí, versículo 21, 22. Não tenhas medo deles. Ele está falando com Josué. Olha o 21 que diz: também, nessa ocasião, eu ordenei a Josué, teus olhos veem tudo que o eterno nosso Elohim tem feito a estes dois reis. Assim fará o eterno a todos os reinos por onde passares. Não tenhas medo deles. Isso é para nós, com a posse da terra. Sim, Adonai, vosso Elohim, guerreará por vós. Eu mesmo, Anorri, que farei a guerra por vocês para a posse da terra. É isso que ele está dizendo aqui. O patriarca Abraão superou todas as provações. Volta lá para mim agora comigo no Gênesis 22. Ele superou todas as provações. Respondeu perfeitamente a tudo que Adonai pediu a ele. A tudo. Rompeu com seus pais, com a sua cidade, com a sua família, para seguir rumo a uma terra desconhecida, de uma nova terra. Tomou posse dessa terra, primeiro pela adesão e pela fé, a seguir pela força da espada, de dois gumes, pelo gládio divino, pelo poder de Adonai. Guardou em todo o seu caminho o amor a Hashem, que lhe permite ser sem vontade própria. Abraão se permite ser sem vontade própria. Ele andava como autômato. Autômato, aquele que não sabe para onde vai. Frente a Adonai, mesmo sabendo, ele a se opor em nome da justiça para tentar salvar Sodoma e Gomorra. Ele era um falador com Adonai quando ele queria conquistar um espaço para o povo. Ele lutou por Sodoma e Gomorra. Ele falou. Agora você vai ver Abraão silencioso. Ali na frente, ele assumiu o querer de Elohim, guardando suas ordens e sua luz.
no auge, no apogeu, na parte mais elevada da sua vida com Adonai, da sua vocação, o Eterno vai mais além com Abraão. Cuidado, ele pode pedir de você e de mim, mais além. Uma abnegação e uma renúncia e um sacrifício desinteressado e devotado a Hashem. Abrir mão de direitos lícitos. Renunciar a Isaac, que nasce milagrosamente por Adonai. É Isaac. E é justamente a ele, Isaac, que Abraão deve renunciar, oferecendo em sacrifício a Adonai. Sentiu aonde estava o homem, a elevação dele, o contato dele com Adonai, a intimidade dele. Ele já tinha conquistado tudo. Adonai vai mais além. E se pedir isso de nós? E se pedir isso de nós? Você está preparado? Abraão não hesita, ele não duvida, não gagueja, como não titubeou em praticar a circuncisão de todos os seus, e em si mesmo, em fazer tudo o que Adonai dele espera. O relato do Gênesis 22:1, você vai ver, começa com exatamente igual a Gênesis 15:1. Exatamente igual. Olha aqui. Depois destas coisas, na nossa tradução habitual, provou Elohim a Abrão dizendo. Depois dessas palavras, o Elohim expõe Abraão à prova. E lhe diz, Abraão, ele diz, eis-me. Eis-me. É o Rinene. Isso possui uma densidade trágica. Isso possui uma densidade trágica que a dona exige. Porque sem Isaac, a promessa fora vã. Era inútil a promessa sem Isaac. Nenhum futuro para Abraão e toda a sua descendência. É ela que está em jogo. O futuro da descendência. Olha só. Ou Abraão obedece a Elohim e sacrifica com Isaac o futuro do seu povo. Ou ele obedece, ou não obedece. Ou ele desobedece, não será mais digno de ser pai de toda, dos Bnei Israel, de toda uma nação, e pai. Ou ele obedece, ou perde tudo aqui agora. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Abraão triunfa em tudo e no mesmo instante é preciso renunciar a tudo. É preciso renunciar a tudo. Ele não pode desobedecer, pois está ligado a Adonai por um pacto, por uma aliança eterna. Eterna. Deve submeter-se à sua vontade, mesmo que essa lhe pareça incompreensível. Eterno, eu não entendi tu que me faz. Nem isso ele perguntou. Ele disse, eis-me aqui. Ele que eloquentemente tentou obter a salvação de Sodoma, agora caminha sem dizer palavra. Pois a palavra de Elohim é que deve prevalecer. Sem dizer palavra, porque a palavra de Elohim é que deve prevalecer. Depois dessas palavras, Abraão está pronto a ir até o fim do ato sacrificial. Abraão avança sua mão, você conhece toda a história, toma o cutelo para degolar seu filho no versículo 10. O relato se fecha com a nova e solene repetição das bênçãos de Adonai. O relato vai se fechar com a repetição das bênçãos de Adonai. Essa bênção feita aos patriarcas constitui o principal leitmotiv do livro do Gênesis. Quando estes se encontravam diante de grandes dificuldades, onde a descendência corre o risco de sofrer interrupção,
continuidade e a posse da terra. A bênção possui uma causa, a obediência de Abraão à palavra de Adonai. Nós não conseguimos entender e se submeter e calar a boca e parar de falar e se calar diante de Adonai. Nós não conseguimos. A palavra de Elohim, consequentemente, são as ordens de Elohim. O que tu mandaste fazer, eu farei. Ezequiel disse para ele: tudo que me mandaste fazer, eu fiz. E a mulher dele morreu na parte da tarde. Ezequiel, capítulo 24, me lembrei disso agora. O Eterno, em Gênesis 22, 16, ele diz, ele mesmo. Ele diz, eu juro por mim. Olha lá, o versículo 22, versículo 16, e diz, a bênção que está lá nas estrelas, nas regiões celestiais, que é uma bênção nuclear, que não é feita pelo homem, que não tem modelo humano, volta aqui, ó, repetir. Por isso que é um leitmotiv, eu vou explicar o que é isso. E diz, por mim mesmo eu jurei, diz o Eterno, porque fizestes isso e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Eu vou ler em outra tradução. Ele diz, eu juro por mim, o discurso de Adonai, posto que firmastes esta palavra comigo, e não poupastes teu filho, teu único filho. Sim, eu te abençoarei e abençoarei. Multiplicarei e multiplicarei tua semente, como as estrelas dos céus, como a areia sobre o lábio do mar. Ele vai e eleva a bênção lá nas alturas e volta a tocar nela. Para Abraão, tua semente herdará a porta de seus inimigos. Todas as nações da terra se abençoam em tua semente, em consequência de teres ouvido a minha voz. Em consequência de teres ouvido a minha voz. Perceba que a ênfase nos termos empregados, o realce é a palavra da. Agora eu não vou te responder. A obediência à palavra gerou 3 efeitos muito importantes. A obediência à palavra gerou 3 efeitos muito importantes. Primeiro, numerosa progenitura. Segundo, vitórias sobre os inimigos. Terceiro, reconhecimento das nações pelos benefícios recebidos graças à intercessão de Abraão e de sua progenitura. É o reconhecimento. 3 benefícios. Olha no capítulo 24, no versículo 60. Capítulo 24. O que, meu filho? Não, foram numerosa progenitura, filhos, vitória sobre os inimigos. E o reconhecimento das nações, pelos benefícios recebidos. Veja comigo que ela vai ser repetida no capítulo 24, versículo 60. Abençoaram a Rebeca. E lhe disseram, irmã nossa, sê a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Na provação que o justo se revela. Eu falei isso para vocês na última vez que eu estive aqui ensinando. Na provação que o justo se revela. Isaac provado, pois havia fome sobre a terra. Nós estamos indo já para Isaac. Isaac provado, pois havia fome sobre a terra. Ele deve superar as mesmas situações superadas pelo seu pai Abraão, para elevar-se à mesma estatura de Abraão. Aí você sabe que nós temos que superar as provações para nos elevar à mesma posição dos nossos pais, à mesma altura. Veja no capítulo 26. Olha a bênção aqui. Perceba que Adonai é que se faz ver.
Olha aqui, versículo 2. O primeiro está falando da fome. 2. Apareceu-lhe o Eterno e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, é a mesma bênção. Mora nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas toratodes. Adonai se faz ver por ele, em outra tradução. Não desças a Egito, permaneça sobre a terra que te direi. Reside sobre esta terra, estou contigo e te abençoo. Sim, a ti e a tua semente eu darei todas estas terras. Sustento juramento que fiz a Abraão teu pai. Eu sustento o juramento que fiz aos teus pais, ao teu pai. Sustentar é fazer manutenção, conservação daquilo que ele disse a Abraão. Ele não é homem para mentir, Adonai. Não é verdade? Multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus. Darei à tua semente todas estas terras. Todas as nações da terra serão abençoadas em tua semente. Em consequência de Abraão ter ouvido a minha voz, ele guarda, minhas ordens, minhas regras e a minha Torá. Dissemos que a bênção de Adonai, essa bênção repetida aos patriarcas, extravagante. Por que ela é extravagante? É uma bênção que está na origem das radiações do sol e das estrelas, que despreende uma grande quantidade de energia, o que equivale à força, à potência, à firmeza, a rigor e determinação que vem dos céus para os seus servos cumprirem a palavra. Toda boa dádiva, diz Tiago, para você entender isso. Vai lá, para você entender que essa dádiva vem do céu. Tiago entendeu. Tiago entendeu no capítulo 1 de Tiago. Ele entende isso perfeitamente, como Paulo entendeu, de onde vinha a bênção. Por isso que eles não têm receio de nada, porque eles entendem quando a Torá fala, toda boa dádiva, versículo 17, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ele entendeu ou não entendeu da bênção? A bênção constitui o principal leitmotiv do livro de Gênesis. Que é um leitmotiv? Trata-se de uma fórmula que ocorre várias vezes em uma obra, quer seja essa obra literária, musical ou num discurso de alguém. Ela é uma fórmula que ocorre muitas vezes, repete. É muito usada na música. Por que usada na música? Larissa vai fazer um leitmotiv para a Páscoa. Ela vai usar Êxodo capítulo 6, repetir e fazer cantar os 4 verbos. Ele tirou, como é que são os 4 verbos? Ele tirou, lê aí para mim, Léo, por favor, que eu esqueci. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Nem sei. Livrei da servidão, livrar, resgatar, fugido dos tornei povo, tomarei para ser. Isso, exatamente. Aí você tem um leitmotiv no livro do Êxodo, e Adonai tirou o povo como um forte do Egito, lembrando de onde ele tirou o povo. Isso aí. Então, é para fixação de aprendizagem. A aprendizagem pode ser boa ou má.
A aprendizagem pode ser boa ou má. O estilo musical, funk e outros estilos usados para apologia do tráfico é um leitmotiv para o mal. Ou o tráfico, ou o sexo, é uma apologia. É um discurso cantado que defende, elogia e justifica as más ações. Quando repetido várias vezes, torna-se um leitmotiv. Ele torna-se um condutor das más ações. Como Adonai tem aqui o condutor das boas ações. Leitmotiv de TT Espíndola, eu ouvi há 2 semanas. Eu não consegui conversar com a Larissa para saber o tom que ela usa na música. Eu fiquei com leitmotiv de TT Espíndola na cabeça. Ela tem um tom agudo, alto, com a sua música Escrito nas Estrelas. Adonai me chamava a atenção para viver a bênção. E ela canta um amor. Eu esqueci em casa a música. Que eu estou com ela, é um amor carnal, humano, que ela quer que esse amor esteja ligado lá nas estrelas. Está vendo como o inimigo sabe? Viu que, e aí repete, ela canta isso, numa voz bem alta. Eu fiquei com isso na cabeça, parecendo uma louca. É o leitmotiv de TT Espíndola. Depois vocês ouçam aí na internet. Escrito nas Estrelas. Eu passei a semana inteira com esse tom, não sei que tom que é, para que eu aprendesse que é uma pessoa dissoluta. Para que eu aprendesse que é uma pessoa dissoluta. Por isso que eu fiquei com o leitmotiv de TT Espíndola na cabeça, ao invés de ficar com a bênção de Abraão. Mas para que eu voltasse-me para a palavra, para eu entender a palavra e ensinar a vocês o que é uma pessoa dissoluta. É aquele ou aquela que é contrário à palavra do Pai. Ele está na casa do Pai, mas não crê. Ele está na casa do Pai, mas não quer as ações boas do Pai. Então ele é dissolvido e desfeito. A Torá trata desse assunto no Deuteronômio 21. A partir do versículo 18 a 21, é do filho rebelde. Que os pais não obedecem os pais levam lá e entregam para os juízes. Ainda passa por uma intervenção judicial e não para a pena de morte imediatamente. A Torá é cheia de misericórdia, né? Cheia de misericórdia. O filho desobediente aos pais. Que ouve, sentado aqui, ouve, dissoluto. Ele não dá importância à palavra. Porque nós achamos dissoluto, que coisa grave. É o filho pródigo, que morava na casa do pai. Morava na casa do pai. E viu, quis herança que ele tinha. E foi e gastou onde? Ali você encontra a palavra dissoluto. Lucas capítulo 15, de 11 a 13. Não precisa ir lá não. Dissoluto é aquele que se dissolve, que separa, que desliga e que desata os laços com o Pai do céu. Esse é o dissoluto. Ele ouve a palavra e não quer a palavra. Não quer. A bênção é repetida para Isaac pela segunda vez, no capítulo 26, 24, para que Isaac seja reconhecido por Abimeleque, como seu pai Abraão foi reconhecido pelo rei de Sodoma e por Melquisedeque. Olha aqui, vamos ler aqui, volta lá, por favor. Capítulo 26, versículo 24, para você entender a ordem das coisas. A Torá é de uma riqueza que nós não temos palavras para poder igualar as promessas, a grandeza de Adonai, o amor para conosco e para com a humanidade. O capítulo 26, ele recebe a bênção aqui no início, né? Que ele não desça ao Egito, foi o que nós lemos. Agora, aqui no versículo 24, apareceu-lhe o Eterno naquela mesma noite ao patriarca Isaque. Ele disse: eu sou o Elohim de Abraão, eu mesmo estou aqui, Isaque. Teu pai, não temas, pois eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abrão, meu servo. Logo em seguida, tem um evento com Abimeleque. O evento com Abimeleque aqui
é o evento que marca o reconhecimento de Isaac e a posse da terra por Isaac aqui. A descendência é protegida e a posse da terra ao mesmo tempo. Eis, pois, você veja que aqui a iniciativa do pacto, se você continuar lendo o texto que nós não vamos ler, porque nós não temos tempo, você vai ver que a iniciativa do pacto é de Abimeleque. É Abimeleque que vem a ele. Por quê? Porque Adonai aparece para Isaac no versículo 24, prepara Isaac e fala a Abimeleque. E fala a Abimeleque para ir a Isaac. Lembra com Labão? Ele avisa Labão, não faça bem nem mal a Jacó. Quem é que fez isso? O sopro sagrado. É a bênção de Adonai. Então você vai ver que ele aqui se torna proprietário de um povo e de uma terra. Agora nós temos o capítulo 27, Jacó provido da bênção do pai biológico, ele vai partir, foi a paraxá da semana passada. E em seguida a bênção de Adonai, na paraxá, vai e ele partiu. Primeiro ele recebe a bênção do pai biológico. Mas nós precisamos ter a assinatura e o aval de eu mesmo. Aqui, ó. Veja aqui para você ver. Capítulo 28, né? É 28. Versículo 1 é a bênção do pai biológico. Porque Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. E toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Elohim Todo-Poderoso te abençoe. Está repetindo a bênção. E te faça frutificar e te multiplicar, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Elohim deu a Abraão. E despediu Jacó. Agora vai ao capítulo, versículo 10. Ele partiu, não foi? Então a bênção biológica foi exatamente pronunciada pelo seu pai, mas ele está ameaçado de morte pelo seu irmão. Todos esses momentos muito, muito, muito tensos, de uma densidade enorme na Bíblia, Adonai se faz ver. Adonai vem e socorre. Olha aqui, ele vai sonhar. Olha aí, agora Adonai quem vai falar? Olha o versículo 12, olha aqui. E sonhou, eis uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Ele sonha, eis uma escadaria postada sobre a terra, seu topo toca nos céus. Eis os mensageiros de Elohim, por ali sobem e por ali descem. A escada deve ser em espiral. Ela não é assim. Está doida, pastora Sandra? Não, a escada é em espiral. Ela é monumental. Ela está fixada no céu, fixada na terra. Ela não pode ser assim. Ela tem que ser em espiral. Ela não pode ser assim. Ela tem que ser em espiral. Você já imaginou coisa monumental, no movimento ligado na terra e ligado no céu? É essa a escada. Era em espiral a Torre de Babel? Pois então. Essa aqui é monumental, né? A escada deve ser em espiral, uma curva aberta que descreve várias voltas em torno de quê? De um centro. Quem é o centro? Adonai. Olha o versículo 13. Por cima dela estava o Eterno, que lhe disse: eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaac. Esta terra que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Eis Adonai está postado sobre ela. Ele diz: eu, Adonai. Ani, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaac, a terra sobre a qual estás deitado, eu a darei a ti e à tua semente. Temos aqui a equação constante de Yud-He Vav-He com Adonai, quem deu a terra a Israel,
e que Abraão, mais que depressa, usa os dois nomes. Mas aqui é Ani. Gênesis 28:14. Tua semente é como a poeira da terra. Abres caminho para o mar e para o levante, para o setentrião e para o Negueb. Todos os clãs da gleba são abençoados em ti e em tua semente. O que significa? A bênção retorna com insistência, expresso aqui de forma profética, aos 4 cantos da terra. Ao oriente, ao ocidente, ao leste e ao oeste, aos 4 cantos da terra. Olha o versículo 15. Estou contigo e te guardarei. Aqui é eis, eu mesmo. Anohi, eu mesmo. Contigo. Forma solene e enfática de Adonai. Eu te guardarei por toda parte onde fores. Eu te farei retornar para esta terra. Pois não te abandonarei sem haver feito o que eu te falei. Jacob não será acompanhado por um anjo guardião. Não será como Moisés lá, no capítulo 33 do Êxodo. Ele diz, quem irá conosco? Eu enviarei um mensageiro no meio do povo. Com Moisés era Adonai. O povo é um mensageiro. Com Moisés é Adonai. Eu mesmo. É Anohi. Eu mesmo. Olha só. Não será acompanhado por um anjo guardião, mas pelo próprio Adonai, como com Moisés. A promessa que ela confirma, a bênção a Jacó, é o resultado direto da bênção recebida de Isaac. Está vendo que ela vai passando? Viu? Ela vai sendo repetida. As constantes repetições quase iguais dos benefícios de Adonai possuem valores incríveis, destinados a assegurar o homem e dar-lhe confiança, adesão e fé. A bênção é um condutor fiel, é um leitmotiv que leva de um lugar para o outro, que transporta, que carrega, que acompanha e que guia. Essa é a bênção. A palavra, a Parashá Vaishlar, e ele enviou, é a descendência que se encontra em perigo. Na outra Parashá, e ele partiu, era Jacó em perigo. Agora aqui, nessa Parashá, é a descendência que se encontra em perigo. Vai lá no capítulo 32. Labão levantou cedo e foi embora. Pela manhã, ele beija os filhos e as filhas. Aqui no capítulo 31, versículo 55, na nossa Bíblia. Ele abençoa os filhos e as filhas. Labão parte e retorna ao seu lugar, porque o problema com Labão estava resolvido. Jacó segue seu caminho. Olha aqui. Quando Jacó os viu, Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Elohim o encontraram. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Elohim. Chamou aquele lugar Maanaim. Olha só, Jacó segue seu caminho. Os mensageiros de Elohim o alcançam. Jacob é visitado pelos emissários de Elohim, como encorajamento da provação temida, o reencontro com Esaú. E a descendência poderia ser morta. Jacob diz ao vê-los, eis o campo de Elohim. Ele clama o nome do lugar Maahanaim, os 2 campos. Jacó, assim que fica sabendo que Esaú está à frente, com a força de 400 homens, ele define imediatamente o que fazer, pois a visita dos mensageiros para o povo foi primeiro. Eles trouxeram para ele o esclarecimento e a direção o que fazer. Dividiu o povo em 2 grupos, um caminho e uma estrada. Porque a estrada também pode retornar para Adonai, como retornou o filho pródigo.
Aqui no Gênesis 32, versículo 7 e 8, ele estabelece essa estratégia, porque os mensageiros mostraram a ele os dois caminhos. Mas nós temos um caminho e temos uma estrada, dois. Um caminho e uma estrada. O caminho é um espaço a percorrer de um lugar para outro em linha reta. E o caminho mais curto a percorrer entre dois pontos é o caminho reto que você percorre. Reto, isso está falando de retidão, de ser retilíneo, de mirar o alvo e não sair aqui pelos lados, pela tangente. Não. O caminho é o meio de alcançar um resultado de fé, de esperança para um futuro promissor de salvação. Leia aqui comigo no Salmo 18, que você vai entender isso aqui. Salmo capítulo 18, dito por Davi. Dito por Davi, a partir do versículo 28. Dito por Davi. Ele tinha um futuro promissor, porque ele cria, ele sabia que Adonai estava com ele nos momentos mais perigosos da sua vida. Olha aqui. Tu, ó Eterno, mantens acesa a minha lâmpada. O Eterno, meu Elohim, transforma as minhas trevas em luz. Com a tua ajuda passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Elohim eu posso escalar uma muralha. O caminho de Elohim é perfeito. A palavra do Eterno é pura. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Se refugie nos dois nomes de Adonai, para você ter o escudo. Adonai e o de Revavirê. Pois quem é Elohim senão o Eterno? E quem é rochedo senão o nosso Elohim? Elohim que me arma de força, aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das corças, coloca-me em segurança nos lugares altos, adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços quebram um arco de bronze, também me dás o escudo da vitória, e a tua mão direita me sustém, e a tua clemência me engrandece, alarga sobre meus passos o caminho, de modo que os meus artelhos não vacilam. Ele diz, eu persegui os meus inimigos. Se eu acabar de ler, é uma coisa linda. Mas a estrada, ela é pública em geral, mais larga. Ela é situada fora do ambiente urbano, do perímetro urbano. Liga uma localidade a outra, pelo qual transitam pessoas, animais e estradeiros. Aquele que tem bom passo, ele é versátil, ele é estradeiro, que se move facilmente, costuma ser inconstante, exaltado e iludido pela estrada da vida. Pela estrada da vida eu andei, tem uma música aí que fala assim. Eu não sei cantar porque eu não tive tempo de ir na internet buscar. Senão eu ia cantar para vocês verem. Pela estrada da vida. Hein? Olha lá, tá vendo? Cantou. Alguém que cantou ali. Tá vendo? Tá vendo? Saia da estrada. Vamos em Mateus capítulo 7. Vamos em Mateus capítulo 7. Ela é pública. Yeshua aqui fala de um portal de uma casa ou portal de uma cidade. O pensamento, entretanto, é idêntico e combina os dois termos do limiar que nós devemos a ser ultrapassado. O limiar que eu e você temos que ultrapassar. Olha aqui, no capítulo 7, versículo 13 e 14 do capítulo 7. Olha só, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. As duas vias são constantemente encontradas na Bíblia. Essas duas vias ali. Jacó lançou mão delas para uma estratégia,
Porque na estrada você ainda pode reconhecer Adonai e voltar, retornar para Ele. O Deuteronômio fala isso muito bem no capítulo 11. Eu tomo o céu e a terra como testemunha contra vós, que eu proponho a vida e a morte. São duas estradas ali. Podemos constatar que a maioria escolhe a estrada mais larga, que leva à perdição. Yeshua apenas sublinha o fato e o descreve simplesmente. Ele tem uma viva esperança de levar seus ouvintes a passar pela porta estreita, pelo caminho que leva à vida, e escolher viver na luz. Jacó diz: se Esaú vem para um campo, o restante será salvo. Capítulo 32 do Gênesis, versículo 8. Se a descendência que tomou a estrada escapar, ela, como filho pródigo, tem a oportunidade de retornar à casa do pai. Jacó então se coloca diante do Eterno para receber a direção divina para o encontro com seu irmão Esaú. Ele vai pernoitar aquela noite no campo. Olha só no versículo 21 do capítulo 32. Eu vou tomar só mais um pouquinho de vocês aí, mas para eu encerrar agora pela manhã. Capítulo 32, olha o versículo 21. Ele vai pernoitar aquela noite. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Ele se levanta aquela noite, toma suas 2 mulheres. Olha aqui, ó. Naquela mesma noite, ele se levanta, toma suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Ele os toma e faz cruzar a torrente, e cruza tudo que lhe pertence. Olha o versículo 24. Jacó, porém, ficou sozinho. E ele então vai lutar com um homem. Ele luta com ele até levar-se à aurora. Ele vai lutar. A Torá fala que é com um homem. Com uma palavra, o homem é situado com uma palavra. O homem se situa numa solidão essencial. O que é esse essencial? Necessária. Para ele olhar para dentro dele mesmo. Essa é a solidão necessária. Face ao seu ser. Eu acredito ser a ele mesmo. Que assalta você e a mim, é o meu próprio ser. E é quem deve vencer, se quiser sobreviver. Se você quiser viver com Adonai e obter a vida eterna, você primeiro tem que vencer a você mesmo. Jacó vence a batalha. Como é que eu sei que ele venceu a batalha? Ele mudou de nome. Olha aqui, ó. Olha aqui. Perguntou-lhe o homem, versículo 27, qual é o teu nome? Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Elohim e com os homens e prevalecestes. Depois da luta ele não sai, incólume. Ele vence a batalha. A mudança do seu nome é uma realidade. É o sinal visível da mudança interior. Você só pode mudar de nome para um nome hebraico se houve uma mudança interior. Tá? Não mais Jacob, mas Israel, lutador de El. Depois da luta, ele não sai erguido, ele sai mancando, não é? Salvo, são, ileso e livre que ele sai do perigo. Ele vence o adversário, graças a uma firmeza e determinação em obedecer a palavra de Adonai. Gênesis 32, 25. Ó. Porque o homem tocou na juntura da sua coxa e ele sai dali machucado. Ele sai dali machucado, mas vencedor. Mesmo que a sua descendência venha a claudicar. O que é claudicar? É coxear e mancar. É ser imperfeito. É ser imperfeito. Cometer faltas, pecado e carência. Mesmo que a sua descendência venha cometer essas coisas, a via da sua vocação, Jacó só libera o homem ao preço da sua bênção,
ou seja, o reconhecimento e a confirmação das bênçãos e promessas de Abraão e de Isaque. O homem e a mulher de Elohim têm que lutar. As pessoas que dizem que você está lutando porque Adonai não está com você, que você perdeu, é mentira. Se você continua de pé lutando para vencer a você mesmo e vencer os inimigos que te rodeiam, você está de pé com Adonai. Porque Ele gosta de homens e mulheres que sejam valentes dessa forma. Olha o versículo 29. Olha aqui, perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Ele arrancou do homem a bênção. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Dize para mim teu nome, não disse, né? Peniel chama o lugar. Face de El. Sim, eu vi Elohim face a face e meu ser salvou-se. Em outra tradução. Sim, eu vi Elohim face a face e meu ser salvou-se. Quantos encontros ele já teve com Elohim, e ele está aqui falando de salvação. Porque só aqui ele obtém a neutralização do seu eu para fazer a vontade inteira de Adonai. O sol brilha sobre quando cruza Penuel. Aqui não é Peniel. O sol brilha, versículo 31, sobre ele quando cruza Penuel. Ele coxeava da coxa. Ele diz: meu ser salvou-se, diz Jacob. Ninguém pode ver Elohim face a face sem morrer a sua natureza carnal. Jacó viu, não morreu, foi poupado. Então, Penuel, ele vai dizer, por quê? Tornai-vos para El. Ele está falando para a sua descendência. Penuel. Retornai-vos para El. Eu estou vivo. Eu me salvei. Olha o versículo 35, 9. Agora aqui, 9. Aqui é uma tristeza só. No capítulo 35. Nós estamos encerrando. A tristeza só. Vai morrer Rebeca, não é? Aonde que morre Rebeca? É aqui mesmo. Vai morrer primeiro Rebeca. Adonai vai prepará-lo para perder Raquel. Adonai vai prepará-lo. Só perda. Vocês já viram? Aqui é uma tristeza só. Morreu Débora, a ama de Rebeca, versículo 8. E foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou Adom-Bacute, carvalho das lágrimas. A casa dele foi corrigida, e ele e a casa dele. Ele e a casa dele. Ele lhes diz: teu nome Jacó, teu nome não será mais Jacob, sim Israel, teu nome. Completamente mudado. Então você verá aqui, no versículo, a partir do versículo 12, que ele vai preparar Jacó com a repetição da mesma bênção, para que ele possa suportar a perda de Raquel. Israel será o teu nome. Adonai vai confirmar. Versículo 9. Depois que Jacó voltou de Padã Arã, Elohim lhe apareceu de novo e o abençoou. Elohim o apareceu de novo. Ele vai confirmar a troca de nome. Disse-lhe Elohim: teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Adonai vem ratificar. Viu? Disse-lhe mais: eu sou o Elohim Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te, uma nação sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a terra que dei a Abraão, a Isaque, a ti a darei. Também a tua descendência depois de ti a darei.
Então Elohim se retirou dele do lugar onde falara. Se você continuar lendo o relato, você vai ver a morte de Raquel. E o nascimento de Benjamim, né? A coisa não é fácil com Adonai, não. Vamos lá no capítulo 48, para encerrar o livro do Gênesis. Nós vamos encerrar com a bênção aqui outra vez. De 1 a 4. Depois dessas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Iosef, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse-lhe Jacó a José: o Elohim Todo-Poderoso é o pai abençoando o filho. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eu te farei frutificar, te multiplicarei, tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesses a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Você veja que Adonai persegue o homem, que ele tem os olhos ligados em nós, para que nós possamos fazer aquilo qual ele tem para nós. Que o Eterno nos abençoe nesta paraxá, quando ele fala ao nosso coração da certeza da sua palavra, da grandeza da sua palavra, do poder da sua palavra, o qual nós precisamos crer nela e andar por ela e nos firmar nela, e cada dia servindo ao nosso semelhante e servindo a Adonai. Que o Eterno nos abençoe, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.